Aula número 155. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Fernando Pessoa. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem tudo que lá não está, a memória das naus. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas poucos sabem qual é o rio da minha aldeia e para onde ele vai e de onde vem. E por isso, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Pelo Tejo, vai-se para o mundo. Para além do Tejo, a América e a fortuna daqueles que a encontram. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. Fernando Pessoa. Eu li este poema, O Tejo é maior que o rio que corre pela minha aldeia, do meu livro Poemas de Fernando Pessoa e de Heterônimos, onde eu faço algumas observações sobre esse poema. Primeiramente, você observa que ele foi escrito por Alberto Caeiro, é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Heterônimos é diferente de um outro nome que se invente para dar a um autor. Um pseudônimo. O heterônimo tem personalidade, tem vida própria, tem nascimento próprio, tem dia de morte próprio e diverso de todos. Esse que acabei de ler é o Alberto Caeiro. Humilde, simples, palavras singelas, satisfeito com o mundo, um pouco saudosista. Esse é Alberto Caeiro. Essa poesia faz parte do modernismo português, escrito no começo do século XX. Vamos reler a primeira estrofe. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Há um paradoxo no texto. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Há um paradoxo. Esse paradoxo, esse aparente absurdo, eu resolvo desde que eu dê à palavra belo dois sentidos. O primeiro sentido de grandiosidade, o segundo sentido de tranquilidade. E aí tudo se desfaz, o paradoxo se desfaz. Então nós temos o Tejo é mais grandioso que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais tranquilo que o rio que corre pela minha aldeia. Belo no sentido de grandioso e no sentido
de tranquilidade. Está desfeito o paradoxo. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Supomos que num exame se pergunte qual é o sentido, melhor, qual é o sujeito do verbo correr. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. O sujeito, rigorosamente, é a palavra que no lugar de rio. Cuidado com isso, então, em provas de vestibular. Olha, primeira oração, o Tejo é mais belo que o rio. Segunda oração comparativa, rio que corre pela minha aldeia. Esse aqui é um pronome relativo. O rio, ou qual rio corre pela minha aldeia. Então é o que? No lugar de rio. Vamos reler a segunda estrofe. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem tudo que lá não está, a memória das naus. Essa passagem enfatiza bastante a tradição histórica do rio. Ouça, o Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem tudo que lá não está, a memória das naus. A tradição histórica do rio. Ele usou a palavra navio e usou um outro sinônimo de navio, naus. Mas é evidente que a primeira palavra navios representa o presente. E naus, sinônimo de navio, representa o passado. O Tejo tem grandes navios, hoje, e navega nele ainda para aqueles que veem tudo que lá não está mais, a memória das naus, dos antigos navios. Para aqueles que veem tudo que lá não está, é uma crítica velada aos saudosistas da pátria, aqueles que ficam pegos à tradição histórica do país, à tradição grandiosa do país e histórica. Então, e navega nele ainda se navega nesse rio Tejo hoje, para aqueles que veem tudo que lá não está, navega nele a memória das naus, a lembrança das naus, as grandes navegações de Portugal. Na terceira estrofe, ou nas estrofes que seguem, a última estrofe, pelo Tejo vai-se para o mundo, para além do Tejo a América, e a fortuna daqueles que a encontram, ninguém nunca pensou no que há para além do rio que corre pela minha aldeia. Essa palavra América, ela pode representar no texto duas lembranças. Primeiro, os descobrimentos, a América. E a segunda, a imigração. A imigração dos portugueses para o mundo. O tema desse poema eu posso bem apanhar nas últimas estrofes, nos últimos versos. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Em outro poema, ele já disse algo parecido com isso. O rio não faz pensar em nada, quando ele escreveu um poema e disse: o único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido nenhum. Esse é o poema de Fernando Pessoa, do rio Tejo. Vamos interpretar mais um poema de Fernando Pessoa.
O Deus Pan não morreu. Cada campo que mostra aos sorrisos de Apolo, os peitos nus de Ceres, cedo ou tarde vereis por lá aparecer o Deus Pan, o imortal. Não matou outros deuses o triste Deus cristão. Cristo é um Deus a mais, talvez um que faltava. Pan continua a dar os sons da sua flauta aos ouvidos de Ceres, recumbente nos campos. Os deuses são os mesmos, sempre claros e calmos, cheios de eternidade e desprezo por nós, trazendo o dia e a noite e as colheitas douradas, sem ser para nos dar o dia e a noite e o trigo, mas por outro e divino propósito causal. Como este poema retoma o período clássico greco-romano, então eu posso saber qual dos personagens de Fernando Pessoa escreveu o poema. Ricardo Reis, ligado à poesia clássica, aos temas clássicos greco-romanos. Para interpretar esse poema, é preciso conhecer as 3 divindades pagãs a que faz referência esse texto. Pan é o deus dos pastores e dos rebanhos. Pan. Apolo é o deus gerador da luz cósmica. Ceres é a deusa da colheita. O deus pagão não morreu. O deus pagão não morreu. O que quer dizer com este poema, com este verso, Fernando Pessoa? O deus pagão não morreu. A impossibilidade da destruição dos mitos divinos, sejam eles atuais ou antigos. O deus pagão não morreu. Observe no verso a palavra cada campo. Cada campo, o qual campo mostra os sorrisos de Apolo, os peitos nus de Ceres, cedo ou tarde vereis, por lá aparecer o Deus Pan, o imortal. Essa palavra pelo campo, cedo ou tarde vereis por lá aparecer o Deus Pan imortal, ela ficou solta no texto. A isso nós damos o nome de anacoluto. Anacoluto é uma figura de linguagem em que eu coloco uma palavra fora, sintaticamente, do texto. A vida, pouco me importa com ela. Essa vida ficou fora do texto sintaticamente. Eu? Que me importa a vida? Esse eu ficou fora do texto. Padre Vieira, os 3 reis é tradição da igreja que um era preto. Esses 3 reis fora do texto. Para o sentido ele é necessário, mas ele está fora do texto, sintaticamente. Anacoluto. Vamos ler a segunda estrofe. Não matou outros deuses o triste Deus cristão. Cristo é um Deus a mais, talvez um que faltava. Pan continua a dar os sons da sua flauta aos ouvidos de Ceres, recumbente nos campos. Recumbente é que encosta, encostado. Então, os ouvidos, os sons de sua flauta aos ouvidos de Ceres, encostado no campo, preso ao campo, ligado ao campo. Nessa segunda estrofe,
nós concluímos pela leitura de que o advento do cristianismo não determinou o fim do panteísmo pagão, ou do politeísmo pagão, melhor, dos vários deuses pagãos. Vamos ler a última estrofe? Os deuses são os mesmos, sempre claros e calmos, cheios de eternidade e desprezo por nós, trazendo o dia e a noite e as colheitas douradas, sem ser para nos dar o dia, a noite e o trigo, mas por outro e divino propósito casual. Não existe diferença entre os deuses pagãos e cristãos. Todos são eternos e imperturbáveis. Os deuses todos pouco se importam com o destino da humanidade. Se o sol ilumina o dia e a terra, produz seus frutos. Isso acontece não pela vontade divina, mas por outro motivo não desvendado. É o que eu deduzo dos últimos versos. O dia, a noite, o trigo, mas por outro e divino propósito casual. Como desfecho da aula, a declamação da poesia O Monstrengo, de Fernando Pessoa. Ele faz uma referência ao tema do Gigante Adamastor, de Luís Vaz de Camões. Para Camões, quando Vasco da Gama cruza o Cabo da Boa Esperança, encontra a figura de um monstro, o Gigante Adamastor, contrário às navegações portuguesas. E esse monstro apavora Vasco da Gama. Porém, já 5 sóis eram passados, que dali nós partíramos, por mares nunca dantes navegados, prosperamente os ventos assoprando, quando uma noite, estando descuidados, na cortadora proa vigiando, uma nuvem que os ares escurece, sobre nossa cabeça aparece. Tão tenebrosa, vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo. Bramindo, o negro mar de longe brada, como se desse em vão nalgum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino, ou que segredo esse clima, esse mar nos apresenta, que maior coisa parece que atormenta. Não acabava, quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a postura medonha e má, crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Tão grande era de membros que bem posso certificar-te que eres o segundo de Rhodes, estranhíssimo colosso, que um dos 7 milagres foram do mundo. Por um torno de voz horrendo e grosso, este monstro que aparece a Vasco da Gama vai aparecer também a Fernando Pessoa, com o qual nós encerramos a aula. Ouça o poema de Fernando Pessoa. O Monstrengo. O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar à roda da nau, voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: errei, D. João II. De quem são as velas onde me roço? De quem as quilhas que vejo e ouço? Disse o monstrengo, e rodou 3 vezes. 3 vezes rodou imundo e grosso. Quem vem poder o que eu só posso? Que moro onde nunca ninguém me visse e escorro os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu
e disse: ele rei D. João II, 3 vezes do leme as mãos ergueu, 3 vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer 3 vezes: aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, e mais que o monstrengo que minha alma teme e roda nas trevas do fim do mundo, manda a vontade que me ata ao leme, ele rei D. João II. A minha pátria é a língua portuguesa.